Mensagem de fé. Com o pastor Kleber Gregório. Deus vai falar ao seu coração. É hora de ouvir a palavra, é hora de abrir o coração. Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele vai falar o meu, o teu, o nosso coração nesta manhã. Pega a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo aqui no livro do profeta messiânico, Isaías, no capítulo de número 61. Amém? Isaías, capítulo de número 61. O verso, nós vamos estudar o verso de número 7. Isaías 61, versículo de número 7, que diz a palavra do Senhor para mim e para você: em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar de afronta, exaltarão na sua porção. Pois isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Em vez da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exaltareis na vossa herança. Portanto, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis alegria perpétua para sempre. Amantíssimo Deus, Pai querido, Deus de amor, de bondade, infinita misericórdia, Deus, nesse momento peço que fale conosco e usa como instrumento para essa pessoa que está ao alcance da minha voz. Senhor, que a minha voz possa ecoar ao coração dessa pessoa através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, graças a Deus. Eu quero trazer uma palavra para você hoje, aonde eu quero falar sobre, como diz nesse versículo: em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Você acredita que Deus tem algo a realizar ainda na sua vida? Você acredita que Deus, Ele tem poder de duplicar a honra em sua vida? Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele transforma a vergonha, a humilhação em honra e alegria. Mas isso é para aqueles que confiam nele. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A cada 7 anos, os judeus observavam o ano sabático. Você sabe que o sábado foi estipulado para os judeus. Eles deixavam a terra ali para descanso. Era o 7º ano de descanso da terra. Após 7 ciclos sabático, celebrava o 50º ano, chamado de Ano do Jubileu. E as dívidas eram canceladas, as terras, elas retornavam aos seus donos originais, e os escravos ganhavam liberdade. E assim o Senhor impedia que os ricos explorassem os pobres. Quando nós estudamos um pouquinho o Pentateuco, quando nós chegamos ali em Levítico capítulo 25, 7, nós vamos aprender um pouco sobre essa liberdade, sobre os 7 anos sabático. E quem crê em Jesus Cristo, ele vive um jubileu, mas é um jubileu espiritual.
A escravidão do pecado ficou para trás. A dívida ela foi paga. Amém? E agora a coroa substitui as cinzas do luto. Porque o Senhor, Ele fez que seus filhos, de escravo, Ele se tornasse rei. O Espírito Santo, Ele trouxe unção, veste de louvor, em vez de pranto. E o Espírito Santo, Ele trouxe um louvor para cobrir a nossa alma. O verso de número 3: e a ordem aos tristes em Sião, que lhe der o ornamento, a veste, em lugar de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de um espírito angustiado, para que sejam chamados carvalho de justiça. Quando nós falamos de carvalho, aqui no hebraico, esse carvalho, a Bíblia ela vai figurar como um carneiro, que é frequentemente associado a uma ideia de sacrifício. Por isso que é carvalho de justiça, tá? Carvalho é carneiro, tá? No original hebraico. Talvez carvalho você vai pensar em uma madeira, né? Mas o carvalho aqui é um carneiro, aonde traz a ideia de sacrifício, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O carneiro, na realidade, era um animal valorizado por sua força, e a referência dele também pode simbolizar liderança, grandeza. É por isso que a palavra do Senhor aqui nesta manhã para você, ela está dizendo que Deus, em lugar de vergonha, Ele vai trazer dupla honra. Israel, outrora como uma ovelha seca, Israel florescerá. Israel iria florescer. Porque se nós, queridos, entrarmos aqui no livro do profeta Isaías, e se você começar a mergulhar na palavra, nós vamos ver que Israel iria florescer. Porque o objetivo do Senhor é fazer que a igreja ela floresça. Isaías 58, no seu versículo 11, diz que o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortalecerá os teus ossos. Será como um jardim regado, como uma fonte cuja águas nunca falha. Ou seja, no jubileu do reino, os judeus aqui restaurarão a sua terra, enquanto os gentios cuidarão dos rebanhos e colheitas. Então, antes aqui do lavrador e pastores, agora servirão como ministros, sacerdotes. Você está entendendo o que Deus está falando? Então o Senhor os reconhecerá como primogênitos, os abençoará com uma porção dobrada. Por isso que eu quero dizer que tem dupla honra para você nesse dia. Todos nós enfrentamos momentos de vergonha, perda, afrontas, não é verdade? Na nossa vida nós sempre vamos ter os momentos baixos, os momentos difíceis.
Israel, no tempo do profeta Isaías, estava sofrendo devido à opressão, às consequências do pecado. E nesse contexto bíblico, dupla honra significa que Deus recompensará seu povo com bênçãos dobradas e restauração em lugar de vergonha, em lugar de humilhação, em lugar de sofrimento. Vai vir dupla honra. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje nessa mensagem. Dupla honra. Sabe por quê? Porque, como diz o verso 7, a parte A, em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. É a palavra. E a palavra é de Deus, não é do pastor Kleber Gregório. A vergonha, ela é consequência do pecado, das provações, sim. O pecado trouxe vergonha ao homem desde o Éden. Israel experimentou vergonha ao ser levado cativo. Por causa de quê? De desobediência. E muitas das vezes nós passamos por situações humilhantes, seja por nossos erros ou por provações que nós não entendemos o porquê. Não é verdade? Você lembra daquele jovem que estava babando, epilético? Senhor, quem pecou? Jesus disse: ninguém pecou, mas foi para que o poder de Deus se manifestasse. Talvez as provações que você está passando é para que o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus tem o poder de restaurar, de exaltar. E é hoje Deus está falando com você. Talvez você tenha sido vergonhado, você tenha estado triste, abatido. Josué também teve esse processo. Josué, quando Moisés morre, ele está apático. E o Senhor diz para Josué: Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Levanta-te, tem de bom ânimo. Nós também podemos falar de José, que foi vendido como escravo, preso injustamente. Mas Deus o exaltou como governador do Egito. Sabe o que Deus está dizendo para você? O processo que você está passando não é para a morte. É o tratamento. É para que meu poder se aperfeiçoe. E nós não entendemos. Sem falar de Jó, íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, perdeu tudo, passou por grande vergonha. Isso aí, Jó, é pecado escondido, seus amigos diziam. Porque as pessoas, quando vê a gente na aprovação, vai dizer que é pecado. Mas Deus lhe deu o dobro de tudo o que ele possuía antes. Tem dupla honra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Aí nós vamos ver que todo sofrimento na Bíblia existe um propósito. Deserto, eu costumo dizer que não é cemitério de cristão, mas é escola de profeta. Ana sofreu humilhação por não ter filho. Penina humilhava. Penina vai existir na minha vida e na tua vida. Mas Deus também é presente. E Deus lhe concedeu Samuel. E depois do Samuel que ela ofereceu para Deus, veio outros filhos. Eu quero dizer para você que a promessa de Deus é a transformação da vergonha em dupla honra. Se você tem promessa na tua vida, levanta a mão e glorifica a Deus no momento que você está passando. Não apenas Deus restaura, mas Ele concede uma porção dobrada da sua bênção. Tem bênçãos de Deus para a sua vida. Você crê, glorifica o nome do Senhor. Quando nós falamos de provações,
Nós lembramos da viúva de Sarepta. Elias, quando ele está fugindo, Elias está escondendo. Agora Elias vai lá para Sarepta. E ali, uma viúva de Sarepta, ela está num momento de escassez. Mas antes de Elias chegar em Sarepta, primeiro passa por Querite. E eu estudando aqui sobre Querite, Querite é lugar de molde, lugar de preparação, lugar de aplainar, de lixar, ou seja, de colocar no prumo. Que Elias, mesmo sendo um grande profeta, orando, fogo descendo, consumindo ali, acabando com os profetas de Baal, ele não estava preparado, ele tinha que passar por Querite. Ele ainda tinha que aprender, porque agora ele ia chegar em Sarepta, aonde uma mulher estava num caso de calamidade. A viúva de Sarepta experimentou a provisão de Deus em meio à crise, em meio à escassez. Só tem aqui um pouco de farinha, vou ali pegar os gravetos para comer o bolo. E ele falou: faz primeiro para mim, dá primeiro para o profeta, e vai ver que a farinha não vai faltar na tua botija, nem o azeite. E ela creu. Quando você crê em Deus, o milagre acontece em sua vida. Existe provisão de Deus, vai acontecer dupla honra. O Senhor reverteu a humilhação dessa mulher e colocou em lugar de honra. Eu quero dizer para você que Ele levanta do pó os necessitados, ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar com os príncipes do seu povo, como diz o salmista no Salmo 113. Talvez você tenha se sentido tão humilhado, as pessoas estão te desprezando, mas Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Se você tem enfrentado vergonhas, saiba que Deus tem um propósito de honra para a sua vida. Eu digo para você: confie nele, espere pela restituição. Como aquela canção, talvez os planos foram embora, mas vem restituição. Está chegando algo de Deus para a sua vida, e eu acredito naquilo que Deus tem para a minha vida. Oh, meu Deus do céu, Deus de poder e Deus de glória, Deus de maravilha. Tem algo de Deus, tem dupla honra de Deus chegando na tua vida, meu irmão, minha irmã. Levanta a tua mão, exalta, glorifica, enaltece o nome do Todo-Poderoso, porque enquanto você glorifica, Ele está trabalhando ao teu favor. Nesta manhã Deus está dizendo que tem restituição para você. Deus transforma a maldição em bênção, Deus transforma as aflições em alegria, Deus transforma a miséria em fartura. Deus levanta você nesta manhã do monturo e coloca entre os príncipes. E o mesmo versículo 7 diz: em lugar de afronta, exultarão na sua porção. As afrontas, as dificuldades fazem parte da caminhada cristã. Davi, você vai ver que Deus não escondeu o erro de Davi. A Bíblia não fala só de vitórias, a Bíblia também fala de derrotas. Mas a Bíblia fala que na derrota, quando você se arrepende, Deus faz que você dê a volta por cima. Davi enfrentou zombarias, perseguições, antes de se tornar rei. Neemias foi afrontado,
ao tentar reconstruir o muro. Vai levantar Sambalate, vai levantar Tobia, vai levantar Gesem, vai levantar os inimigos. Mas Neemias estava trabalhando com a espada na mão e outra na ferramenta. Tinha sentinela. Nós podemos também lembrar que os apóstolos foram perseguidos, mas se alegraram por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, quando a gente lê, a gente vai ver que Pedro e João, quando entram no Sinédrio, eles apanham para não falar mais o nome do Senhor, e eles vão para a praça glorificando, porque também apanharam em nome de Jesus. E muitas das vezes nós não queremos sofrer, nós queremos viver um evangelho superficial, somente o evangelho de abundância, somente o evangelho de fartura sem problema. Eu quero dizer para você que Deus, Ele muda o lamento em júbilo. A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um cântico. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quero dizer para você que as tribulações produzem paciência e esperança, e no fim, a alegria. Eu vou encerrar por aqui. Eu queria terminar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, mas na presença de Deus tem porção dobrada para você. No centro da vontade de Deus tem dupla honra. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.